nosso bem-estar. Então, saúde física, quais são os elementos da saúde física que nos dão bem-estar? E aí a gente vai pensar em alimentação saudável, né? Nós vamos pensar em atividade física, nós vamos pensar em atividades que nos dão prazer, que aí reflete na parte física, na parte somática, que a gente chama, né? Psicossomática, soma é corpo. Então, em saúde física, quando a gente pensa em saúde mental, nós estamos pensando na parte emocional, que gera bons pensamentos. Então, quando eu estou com bons sentimentos, eu gero bons pensamentos. E como é que eu faço para gerar bons sentimentos? Eu preciso ir ao encontro de algumas situações que me gerem prazer. E às vezes a mamãe, né, no caso, e nós também, sem ser essa mamãe pós, né, gerar a criança, o bebê, o feto, nós vamos esquecendo desses elementos que nos geram prazer. A gente vai deixando de lado, porque a gente vai se ocupando das responsabilidades diárias. E às vezes nós somos formados muito mais para ser esse papel só da responsabilidade do que do prazer. Então, nós, principalmente mulheres, né, eu digo isso porque neurologicamente nós temos uma diferenciação neurologicamente dos homens. O nosso cérebro, ele tem uma quantidade de neurônios que é igual à quantidade de neurônios dos homens. Mas o formato desses neurônios no nosso cérebro feminino, ele é abertinho. Então, os nossos neurônios, eles são assim. E nos homens, os neurônios, eles são retos. Então, a forma, não a quantidade. A quantidade é igual, tá? Então, o formato é aqui. Por que eu estou falando isso? Porque nós, habitando este corpo maravilhoso, partindo do princípio que nós somos imortais, né? Então, esse ser imortal, nós temos uma máquina que tem os neurônios abertos, mulher. Então, mulher, essa alma, né, dentro do corpo feminino, ela pega tudo e mais um pouco. Passa um monte. O homem, ele tá assim. Então, você fala para ele assim: querido, amor, você viu aquela pedrinha no vestido da noiva, como era linda? Ele vai falar pedrinha. Só vi que era branco. Porque neurologicamente é o que ele consegue ver, que é branco. Nós não. Então a gente vai entendendo que essa parte, né, de captação e de assumir várias tudo bom? Seja bem-vindos. De assumir vários papéis, vem dessa história neurológica, que muitas vezes a gente não sabe. Então, autocuidado físico e mental também passa pelo processo de autoconhecer-se. Quem eu sou? Né? Quem que eu sou? Se eu não me conhecer quem eu sou fisicamente, e não me conhecer quem eu sou emocionalmente, e não conhecer quem eu sou espiritualmente falando, não no sentido religioso, mas no sentido de alma, né? Porque a psicologia é estudo da alma, do ser. Se eu não me conhecer, a vida vai me levando. A vida leva eu, não tem a música lá do sambista? Vida leva eu. E aí eu vou levando e eu vou gerando alguns sentimentos e algumas emoções vão sendo construídas em cima de experiências que eu não tenho recursos de autoconhecimento para elaborar, para parar para pensar, para não somatizar. Então, como é importante nós nos conhecermos no processo da nossa vida, né? Quem eu sou? Porque a minha vida hoje ela é reflexo desse processo de autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou um ser que habita um corpo feminino. Tá. Como este corpo feminino funciona? O que eu preciso conhecer dele? Quais são as fases do desenvolvimento deste corpo físico? Olha que interessante. Não, nós somos jogados já para os papéis.
já, né? Ah, não, mas só, você tem alimentação, você tem roupa, você tem casa, você tem que agradecer a Deus, e vai vindo. Não, né? Eu tenho roupa, eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho escola, mas eu preciso saber quem eu sou. E as pessoas não nos ensinaram, fizeram o melhor. Mas a gente precisa ir em busca disso. E aí, à medida que eu vou saber, eu vou conhecendo. Olha, aqui nesta fase funciona assim. Ah, meu corpo funciona assim nessa fase? E quando ele funciona assim nessa fase, o que isso gera em mim? Olha, nessa outra fase, meu corpo funciona dessa forma. Ah, e aí quando ele funciona dessa forma, o que gera em mim? Então eu vou por etapas. Eu vou estudar, eu vou fazer curso, eu vou conversar com as pessoas, eu vou aproveitando esses momentos para entrar nesse processo de autoconhecimento. A mesma coisa quando nós entramos, por exemplo, numa meditação. Eu sempre falo, ninguém ensina nós a escovar os dentes, a meditar, como faz para escovar os dentes. Ninguém ensina. Filha, agora é hora de escovar os dentes. Agora é hora de meditar. Mas a gente não faz uma higiene bucal? Então, meditar é uma higiene mental. Que no começo, como nós não estamos habituados, é muito complicado. Porque você fala, nossa, não sei. A gente fala, ok, 1, 2, 3, ficamos lá naquele silêncio, escutando. É um treino. Como escovar os dentes não foi um treino? Não teve alguém que quer lá, a gente não faz isso para criança, né? Vem cá, a gente comprou uma escova bonitinha para eles se animarem e se condicionando a limpar os dentes, sem não dar bichinho. Na mente também. Porque quem pensa, eu sempre falo isso, quem pensa, quem percebe, bom dia, pode ficar aqui, seja bem-vinda. Quem pensa, quem percebe, quem sente, é a alma. Então, eu percebo, eu sinto, eu paro para pensar, eu coloco dentro de um contexto, depois eu tomo uma atitude, ou não. Então, eu, a alma, preciso nomear o que eu percebo. O que é que eu percebo? E essa percepção, ela me gera que tipo de emoção? E aí eu falo, bom, o que eu percebi me gerou alegria. O que eu percebi me gerou confiança. O que eu percebi me gerou satisfação. Então, o que eu percebi? Vou nomeando a minha emoção. E em cima dessa emoção, eu paro e penso, e agora o que eu faço com essa alegria? O que eu faço com esse meu bem-estar? O que eu faço com essa satisfação? Dentro desse contexto, eu crio uma ação, tomo uma atitude ou eu espero? Então, olha as etapas. Eu reconheço o que eu percebo, do que eu percebo eu reconheço o que eu sinto, dou um nome para o que eu sinto, aí eu paro para pensar sobre o que eu estou sentindo, aí eu coloco dentro de um contexto e por último eu tomo uma atitude ou espero. As minhas ações e atitudes, elas vão ser muito mais harmoniosas. Tudo isso tem a ver com saúde mental e física por consequência. Porque se aqui está organizado, meu corpo vai se organizando. Às vezes pode até não estar muito organizado, porque a gente vem desenvolvendo assim, a vida leva eu, deixa a vida me levar. Aí chega uma hora que você fala, nossa, não, eu preciso começar a organizar aqui, para que aqui também se organize. Então esse autocuidado, ele começa com esse momento de reflexão. O que eu preciso melhorar na minha vida? O que hoje está pegando em mim? O que pega? Hoje o que pega é a minha família. Não, hoje o que pega é o meu corpo. Hoje o que pega é uma doença. Hoje o que pega para mim é tempo. Não tenho tempo para nada. Pensa aqui agora vocês, o que pega? O que está pegando hoje na vida de vocês? Fechem os olhos. Isso, dá uma respirada funda. Mais uma vez, respirem fundo. Fiquem de olhos fechados. Vai ser mais fácil para vocês. Procurem olhar de olhos fechados para
para essa situação que vocês acham que está pegando. Isso. Vai olhando para essa situação que vocês supostamente estão incomodados. Tá bom. Podem abrir os olhos. Como que nós podemos começar a reorganizar essa situação? Por onde a gente começa? Cada um de vocês mentalizou a situação. Qual seria o ponto de partida para nós começarmos a reorganizar? O que vocês acham que estão precisando? Qual é o elemento, o primeiro elemento que seria necessário para vocês começarem a reorganizar essa situação? Quem quer falar? Não precisa falar da situação, mas de um elemento que vocês buscariam para reorganizar essa situação. Às vezes, assim, acho que disciplina. A sensação que eu tenho às vezes, eu sei o que eu preciso fazer, né? Mas eu sinto que quando chega na hora assim de escolher fazer aquilo, eu vou fazer outra coisa. É como se eu me auto-boicotasse. Não sei se dá para entender. Na verdade, quando a gente fala em boicote, a gente está falando dos condicionamentos. Provavelmente, né, quando a gente fala em disciplina, nós estamos com um comportamento de muito tempo condicionado no nosso equipamento chamado cérebro. Tá? O cérebro, ele é uma máquina. Ele não pensa, quem pensa é a alma. Só que ele expressa esse pensamento, porque ele é uma máquina. Então, essa máquina tem alguns recursos de condicionamentos. Para que você supere esses condicionamentos, você precisa começar a dar o primeiro passo do diferente. Só que os condicionamentos do nosso cérebro, ele é maior. Então, você dá um passo, ele fala, opa, tá errado isso que você está fazendo, isso eu não tenho registrado aqui na minha máquina. Aí ele vem forte como um filho bem condicionado. Aí você fala, tá vendo? De novo, eu não tenho jeito. Não, a gente tem jeito sim. Vai de novo no novo. É mais um elemento que chega lá no arquivo. Só que é um arquivo novo. Ele fala, não, cérebro, você está enganada, isso daqui não existe. O que existe é isso aqui. Ele vem com o antigo. Aí você fica chateada, porque isso vai gerando uma emoção de incapacidade. Mas não é. É puro condicionamento. Só que se nós persistirmos, por isso que fala, fé, perseverança, né? Você criar um vínculo com você mesmo. Confiar é fiar com você. Confiança em você, sabe fiar? É com você mesmo. Não, mas eu vou de novo, vou persistir. Até que esse cérebro, essa máquina, ele fala, puxa, você está insistindo tanto que eu vou criar um novo arquivo. Quem mexe com o computador sabe disso. Precisa criar um novo arquivo. Então, ele vai criar um novo arquivo. Começa a ficar fácil. As pesquisas científicas e pesquisadores que observaram o comportamento das pessoas mostram que no mínimo 45 dias. Antigamente era menos. Hoje em dia, com tantos estímulos, eles aumentaram esse tempo. Então, a gente precisa no mínimo de 45 dias de persistência do novo. Só que nesses 45 dias você vai escorregar, talvez, e vai dar uma mexida na emoção. Vai falar, nossa, olha eu aqui, Não, vamos lá. De novo. Sair na dor do conforto. Até esse cérebro entender que esse novo tem força. Porque o antigo tinha muita força, tinha muita energia, repetiu muitas vezes. Aí ele fala, não, isso aqui é que melhora. Não. Então mudar um hábito, na verdade, um vício, né? O hábito é bom, não precisa mudar. Mas mudar um vício, uma atitude que não está gerando bons sentimentos em nós, demanda persistência, dá trabalho. Então esse é um caminho. Mas é uma disciplina consciente de que há um condicionamento e eu preciso da persistência, porque não é só disciplina, é a persistência. Deu para entender? Quem mais que acha
pensando no que mentalizou, poderia começar a buscar para reorganizar essa situação que está passando? Pode. Eu acho que organizar o tempo. Eu ia falar isso também. Porque eu sinto que o tempo vaza, sabe? Eu preciso ter ele mais controlado, assim, dentro do meu objetivo. Então, estipular um tempo para me dedicar para aquilo que você realmente quer. Exato. A gente quando vai deixando para depois, né? Oi? Aprendi a saber que da onde era ontem. A primeira coisa é nós prática. Tem um livro que chama O Ser e o Tempo. Né? Se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha. Não tem nada a ver com parte espiritual. Né? É um livro antigo que fala assim, a primeira coisa é a gente olhar para esse tempo. Que horas que eu acordo? Eu acordo às 7 horas da manhã. Tá. Eu acordo às 5. E tudo que eu faço durante esse tempo que eu tenho de 24 horas. Então, anotem. Quem gosta no papel, né? Eu ainda gosto no papel porque eu vou escrevendo, eu vou memorizando. Mais do que digitando. Faço também o digital, mas eu gosto de escrever. Então, escrevam, para quem quiser escrever, né? O que vocês fazem nesse tempo? Então, desde a hora que você acorda. Hoje, quarta-feira. Então, acordei e tomei café. Nananã. Saí do exercício. Vai colocando tudo que você vai fazer hoje. Aí você olha, quais são os espaços que eu tenho? Olha, antes de tomar o café, eu escovei os dentes e não escrevi aqui que eu escovei os dentes. Então, eu vou lá, lavei o rosto e escovei meus dentes. Escreva. Olha, também tomei banho, não coloquei lá, então, tomei banho. E do café para sair para o bezerro? Tem um espaço. Do café para o bezerro, acho que eu coloquei no tênis, que eu estava de chinelo. O que mais que eu fiz? Eu enchi minha garrafinha de água, mas esqueci ela, não peguei. Então, você percebe que eu vou organizando dentro da minha realidade do dia. Aí eu terminei lá a realidade do dia. O que eu poderia fazer que eu tenho vontade? Não vai colocar lá, vai colocar do lado. Olha, eu queria fazer a meditação, eu queria dar um beijinho no meu filho, eu queria... O que eu queria que eu não fiz? E escreve do lado. Aí você tem lá os seus horários com as atividades do dia. E aquilo que você gostaria de fazer e não fez. Então você vai encaixando, por exemplo, a meditação. Né? Então a meditação eu uso 10 minutinhos. Olha, quando eu acordo, seria bom, ou quando eu escovo os dentes e tomo banho e volto. O que é melhor para mim? Acho que eu vou colocar a meditação. Depois que eu lavo meu rosto, escovo os dentes, eu volto lá no meu quarto e faço 10 minutinhos. Então eu vou tentando estruturar o que eu queria fazer nesse tempo que eu estou organizada, que eu estou acostumada, que eu estou habituada. Mas isso demanda que a gente organize, né? Que a gente escreva. Então o tempo, ele é muito abstrato, mas nós vamos usando esse tempo de uma forma condicionada. Então a gente só usa o tempo para as nossas, de novo, responsabilidades. E como a mulher, voltando para os nossos neurônios, pega muita coisa, vai pegando muitas responsabilidades sem compartilhar. Então, para a nossa saúde mental, e para a mulher mamãe, e para nós que às vezes somos um suporte para essa mulher mamãe, e para a nossa vida como indivíduo, nós precisamos de uma rede de apoio. A gente precisa pedir ajuda ou oferecer essa ajuda. Então, por exemplo, quando eu falei da minha cunhada, quando eu tive meu filho, ela ofereceu. Ela namorava o meu irmão, ela via o caos, né? Eu sozinha. Então ela falou, olha, você não quer que eu, quando eu sair do meu trabalho, passe aqui para te ajudar? Eu disse, não, que excelente, porque nem nisso eu conseguia pensar.
né? Primeiro filho, mãe de primeira bebê. Então, nós, às vezes, não somos essa pessoa que está passando pela situação, mas nós somos essa rede de apoio. E a mulher, ela toma muitos papéis, ela vai assumindo, vai assumindo, vai assumindo, vai assumindo, e vai esquecendo desse autocuidado. Porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro. Que tal compartilhar as nossas responsabilidades com os nossos familiares? Então, com o marido, com o companheiro, se tiver. Que tal a gente compartilhar essa responsabilidade com os filhos? Filho, senta aqui. Filha, senta aqui. Ó, mamãe está muito cansada, eu preciso da colaboração de vocês, sem drama, né? Sem chorar, porque se eu estiver fazendo isso é porque eu não estou bem. Então, se eu já estiver numa expressão dramática, é porque já estou com o copo transbordando. E aí eu preciso de ajuda. Mas antes de a gente chegar aí, a gente pode falar, nossa, está muito pesado para mim, preciso compartilhar. Então eu lembro de que eu fazia isso com meu filho e meu marido, e às vezes meu filho falava, pai, minha mãe quer conversar. Aí meu marido falava, de novo, querido, de novo. Aí eles sentavam lá no sofá. Eu falava, gente, estou precisando que vocês me auxiliem. Ó, se você esticar a sua coxa, filho, já me ajuda. Mas mãe, o quarto é meu, você não precisa entrar lá dentro falando, né? Não sei, filho, mas é uma colaboração. Papai, se você lavar a louça para mim, quando eu chego, já está a louça lavada, já me ajuda. E aos pouquinhos eles foram assimilando. Eu estou dando um exemplo, né, básico, de coisas básicas, né? Eu trabalhava também, então eles foram assimilando. Então não só a louça estava lavada, tudo bem que ele não colocava no escorredor, ele deixava tudo na pia lá, mas estava ótimo, mas eu já tinha lavado, né? A gente vai considerando, porque fala, querido, tem um escorredor, mas eu gosto de deixar na pia. Eu falo, tá bom, já lavou, tá ótimo, né? Ele foi além de lavar, então, puxa, a Mara chega tarde. Ele fazia a janta. Né? Então, um arroz e um feijão tinha lá. Puxa, quando eu vi que ele fazia, eu já deixava o feijão congelado. Ó, e um vai congelar. E aí o meu filho falava, não, então eu vou fazer a salada. Quando eu chegava, às vezes, já tinha uma roupa dentro da máquina. Tudo bem que às vezes eles misturavam tudo e manchavam. Até ensinar, falar, olha, branquinhas e coloridas. Essa história de ser tudo neurônio fechadinho, né? Ah, fala, vá. Nós não, né? A gente tem esse cuidado. Mas o que eu quero dizer para vocês, que vai modificando algumas coisas na nossa vida que não parecem não estar bem, quando nós vamos nos abrindo, nós vamos nos organizando e vamos compartilhando como a gente está se sentindo com o outro. Aí você fala, mas e se o outro não quiser? E se o outro não ouvir? E se o outro... Vai batendo na tecla. Mas então, de que forma eu faço isso? Né? De que forma eu falo para as pessoas que o meu tempo ele é importante? Assim como o seu é importante. Como o seu é importante. Maridão, o seu tempo é importante, mas o meu também. Filho, o seu tempo é importante, mas o meu também. Você quer sair para passear? Eu também. Você quer sair com os seus amigos? Eu também. Você quer encontrar comida pronta? Eu também. Né? Porque existe, claro, uma capacidade que a gente tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, questões neurológicas, mas a gente precisa perceber, quando a gente ultrapassa um limite, a gente começa a adoecer. Dá muito cansaço, dá um desgaste. Então, compartilhar, a gente vai construindo uma rede de apoio. Então, olha, isso que a minha cunhada está fazendo foi muito bom, foi legal, criou um vínculo até muito forte com meu filho. Olha que show de bola. Ela indicou uma pessoa para mim. Mara, tem uma pessoa que trabalha comigo lá, que trabalha na casa dessa pessoa. Ela está disponível de final de semana, você não quer? Então, uma pessoa de confiança, sim, já fez outra ponte com outra pessoa que podia ajudar. Né? Porque não tinha familiares perto, né? Então, a gente vai abrindo e as pessoas, com as pessoas certas que nos querem bem, né? As pessoas também vão nos ajudando e vai aumentando a nossa rede de apoio. E às vezes até profissionais. Às vezes a gente precisa de um médico, às vezes a gente precisa de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo,
de um psicólogo. Enfim, a gente precisa às vezes desses profissionais que vão dando suporte para que nós vamos nos tornando independentes. Porque a proposta é ser independente e feliz. Ser independente e ter bem-estar. E não querer modificar o outro. E não querer julgar o outro. Culpar o outro. Responsabilizar o outro. Porque a gente também tem essa tendência. Eu estou assim desse jeito por causa de vocês. Eles não têm bola de cristal. É que nós gostaríamos que eles, essas pessoas que convivem com nós, mulheres ou homens, percebessem que o nosso tempo está esgotado. Mas se nós não falarmos, eles não vão perceber. Nem sonho, eles percebem. Se a gente não falar. Se a gente não falar, né, o que sente, fica difícil. E falar o que sente e ver nessa organização do nosso tempo, desse planejamento do nosso tempo, se nós não estamos colocando dentro desse tempo atitudes, ações, elementos que não nos levam para o descanso. Né? Também tem isso. Porque às vezes a gente tem as nossas tarefas que a gente gosta de fazer, mas elas não nos levam para um relaxamento. Então, o que realmente é essencial nesse planejamento do tempo, que eu tenho que manter? E o que eu posso tirar? Porque eu estou tão condicionada que eu nem penso, eu vou fazer, mas o que eu posso tirar e delegar para alguém? Então, lavar a louça, eu precisava que alguém me ajudasse, eu já ia tirar alguma coisa do meu tempo. Me ajudar com a comida, pelo menos um arroz e feijão, depois a misturinha eu fazia, já ia ajudar com o meu tempo. Então, ao invés de eu fazer, comecei a ensinar. Então, que dia que eu posso ensinar? No domingo. Então, vem cá, gente boa. Como faz o macarrão? Alho e óleo, é fácil. Já é alguma coisa. Como que eu coloco um frango para assar? Né? Então, eu vou olhando para aquele meu tempo e vou observando que tem algumas coisas que eu posso dividir e compartilhar. Mas, Mara, eu sempre fiz isso e agora não tem mais jeito e está todo mundo condicionado. Tem, sim. Só que precisa persistir. E olha que gostoso, quando você chega, tá lá uma coisinha pronta, uma mesa pronta, e tudo você fala, nossa, não vou precisar. É só sentar, né? Ai, que maravilha. Então, essa reorganização da nossa vida pessoal, ela depende muito da nossa atenção. Aonde eu estou colocando a atenção? Eu paro de culpar, eu paro de responsabilizar o outro. Eu paro, mas eu também não estou pedindo, eu também não estou me colocando. Aí algumas pessoas falam para mim assim, Mara, mas se eu não fizer essas coisas todas, quem eu vou ser? Porque a minha identidade, ela está construída nesse prazer de condicionado aí, de fazer, preencher meu tempo. Aí eu sou alguém. Se eu começo a tirar essas coisas, delegar, deixar o outro fazer, quem eu serei? E aí nós vamos para uma outra questão, que é a própria identidade. Eu não sei ser outra coisa se eu não for tudo isso aí que eu faço. Mesmo me desgastando, mesmo ficando cansado, sobrecarregada, doente, porque doença é uma desorganização das energias. As nossas células, elas murcham. Né? Então, tanto a alimentação é importante, mas o descanso é importante, o sono é importante. Né? O cochilo da tarde, para algumas de nós, em uma determinada idade que o corpo pede, é importante. Sair sozinha e caminhar no parque é importante. Porque as nossas células, elas recebem outras energias que não é só da alimentação. A energia da alimentação. São outras energias. Então, doença é um desequilíbrio celular por conta das nossas energias todas, não só. Mas eu me alimento bem e vivo doente. Como está a parte do prazer? Como estão os espaços? Estão delegando para ter espaço? Aí eu entro lá no quarto do meu filho e ele só puxa. Aí eu olho lá e falo, tá bom.
ele já puxou a colcha. Está do jeito dele, mas já está melhor do que aquela bagunça toda enrolada. Que para ele não faz diferença, mas para nós. Puxa, ele colocou a mesa. Ele pegou os talheres, já está ótimo, já pôs o prato. Olha que ajuda. Puxa, filho, muito obrigada. Você fala, mas não é uma coisa tão pequena, mas já está ótimo. Mãe, você quer que eu pendure a roupa para você? Antigamente nem falava isso. Ai, filho, se você pendurar já me ajuda. Porque eu fui falando, pedindo. Né? Então a gente vai remodelando o nosso tempo com essa consciência de que nós precisamos de espaços vazios, principalmente nós mulheres. Não é para ficar com todos os espaços cheios. Delega algumas coisas para você ter um espaço vazio. É o espaço do nada. Não diz que os homens ficam na caixinha do nada? Não tem um profissional que fala, fica na caixinha do nada. Eles ficam no nada. Eles gostam de ficar no nada. Nós não. A gente está sempre de 3 coisas ao mesmo tempo. Você está lavando a louça, está ouvindo o barulho do piano, você está fazendo... E isso é natural, só que nós precisamos ter, então, uma atenção, um olhar para organizar essa situação natural. É uma situação natural, mas que não nos faz bem. Do mesmo jeito que eles fazerem só uma coisa de cada vez também, não é bom, porque eles não contribuem. Então a gente precisa conversar. E quem conversa somos nós. Não espere que o seu marido, seu esposo, seu filho, homem, vai chamar você e falar, querida, precisamos conversar. Eles não vão fazer isso. Que homem que gosta de conversar? Vocês conhecem algum? Eles gostam de pegar, né? De brigar, de tocar, mas de falar é com nós. Então nós, eles são muito de fazer as coisas, né? De executar. Nós é que chamamos para conversar. E se eles nos interromperem, a gente fala, dá para ter inspirado a terminar de falar? Agora, de que forma que nós podemos fazer isso? A nossa vida hoje é reflexo da forma como a gente lida com as nossas situações. A forma. Às vezes, a gente nem lida, né? Como a Cássia trouxe, o tempo, tem dificuldade com o tempo. Mas às vezes eu não olho para o meu tempo. Eu só estou olhando para o tempo para fazer, para realizar, mas não para olhar para ele e falar, tempo, vem cá, meu querido, olha o tempo. Deixa eu ver aqui, em minhas 24 horas eu tenho um espaço gostoso para mim. Ah, não tenho? Vou começar a ter. Então já é o primeiro elemento, organizar. Cada uma de vocês, aquilo que nos olhos fechados vocês trouxeram, vocês podem escolher um ponto. Então, a Cássia trouxe o tempo, organizar o tempo, escrever tudo que faz. E cada uma de vocês tem alguma coisa aí que pode olhar e falar, por onde eu começo aqui? Tem que ter um ponto de partida. Eu preciso me dar esse carinho que é esse autocuidado. Isso não é besteira. Quando eu compartilho, eu divido a carga de trabalho, de responsabilidade. Eu divido. E se eu divido, eu tiro esse pedaço de cima de mim. E se no primeiro momento ninguém assimilar o que eu estou falando com jeito, com educação e com carinho, eu chamo de novo. Olha, passou uma semana, gente. Mas mãe, filho, não vi ainda. Querido, não rolou a louça. Ai, tá bom, eu esqueci. Era o que eu mais ouvia. Ai, esqueci. Ai, eu esqueci. Até uma hora, não tem o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Até que uma hora, ele não esquecia mais, porque eu acho que ele já estava tão... Gente, e não era assim, era, vamos conversar, sem televisão, sem internet, sem nada. 10 minutos, 15. Aí falou, até uma hora que eu não precisei mais. Não precisei mais. Eles foram assimilando. Né? Então, essa responsabilidade de cuidar-se é nossa.
Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer a unha, eu vou na manicure, no cabeleireiro, eu faço na depilação, eu compro roupa, colar. Isso também é um autocuidado. Mas se eu ficar me condicionando só a isso, né, eu vou ver que só isso não vai te trazer satisfação, não vai melhorar o meu tempo. Posso estar com a roupa nova, o sapato novo, o colar, a unha feita, tudo, cabelo, mas isso não vai me trazer, vai chegar uma hora que você fala, só isso não está me trazendo satisfação. Claro que já é um cuidado, porque às vezes a pessoa nem abre para isso, né? Às vezes a pessoa nem percebe a importância de ir fazer uma unha, que é um tempo, percebe? É um tempo que a gente dedica para nós, né? Puxa, arrumar meu cabelo, é um tempo. Comprei uma roupa, gostei de um anel, mas isso não vai trazer alegria profunda, satisfação. Isso é circunstancial. Daqui a pouco vai passar e você vai sentir que, putz, eu não dou conta de tanta coisa para fazer. Então não está dividindo, não está compartilhando. Mas se eu não fizer, Mara, não sai do jeito que eu quero. Não sai mesmo. Não vai sair do jeito que a gente quer. Lembra da louça em cima da pia? Não é que eu não falava, mas querida, tem um escorredor de... Mas querida, eu lavei, ele falava para mim. Não tá bom? Até eu assimilar. E falava, não, tá bom. Porque tem que ser do meu jeito. Mãe, eu puxei a colcha, já não tá bom? Aí pensaram, não, tá bom. Não precisa ser do meu. E a roupa pendurada? Será que estava bem pendurada? Não. Eles botam assim, ó, bem prendedorzinho. Não, eles botam assim, ó. Eles põem assim, e vai pondo assim, porque assim não cai, né? Eles colocam no meio, assim. Mas tá jóia. Mas é muito sério, veio bem fácil. E a mulher é muito. Não, eu acho que por isso que a mulher tem mais. Se dá certo o homem e a mulher. Porque a mulher tem que entender isso do homem, que ele é máquina. Entendeu? Eu acho assim. Então, eu não tenho filho homem, mas tenho meu marido em casa. Ele é do jeito que você falou. Então, eu entendo ele. Tudo que ele fizer para mim, ótimo. Eu acho assim, na minha concepção. E eu sou assim, só que eu sou um pouco vaidosa. Do jeito que eu sou. Sabe, vaidosa, não é de vaidosa assim. Às vezes eu não me permito que os outros me ajudem. Acho isso muito bom, gente. Entendeu? Acho isso mas muito você sabe, você já parou para pensar o que leva você a não se permitir? Isso é legal que você falou. Por que será? O que leva você a não se permitir? Eu até entendo como é máquina. Mas o que leva você a não se permitir receber? Porque você falou é importante, você não se permite. Mas o que leva você a não se permitir? Porque eu sou muito decadista e eu quero fazer as coisas do meu jeito. Como você falou. Então, o que acontece? Aí ele não fez, aí eu falo, aí eu tenho que encolher a seco, entendeu? Aí eu faço uma reunião em casa. Porque reunião na minha casa é muito de costume, desde a minha infância. Meu pai fazia umas reuniões. No sábado, depois do jantar, eram as reuniões, mas era uma maneira lúdica, gostosa, e a gente era criança e eu acostumei. Então, uma vez por mês eu faço essa reunião em casa. A minha filha é do seu jeito, ela não arruma cama, porque ela fala à noite, vai casar amanhã para mim, tudo bem. Então, aí eu com 15 anos eu falei, filha, tudo bem. Não, concordo com você. Eu não vou ficar assim me castigando por causa disso. Mas com 15 anos você vai trabalhar fora. Aí, ok, desde o 7 você fez inglês, com 15 anos você vai dar aula. Aí como? Você vai lá fazer a prova, você vai passar. E passou mesmo, começou a dar aula com 15 anos, entendeu? Porque eu acho assim, eu falei pra ela é menina, eu tenho 2 filhas. Meu, se você não dá conta de fazer as coisas em casa, você tem que dar conta de ter remuneração o suficiente para você pagar alguém. Eu coloquei, entendeu? Algumas regras. Agora fala pra mim aqui na nossa frente, assim, pensando agora, Ione, o que você poderia, um ponto que você poderia, uma ferramenta que você poderia usar hoje, dia 2 de abril, tá? Quase 10 horas. Uma ferramenta que você podia usar hoje para não querer tudo do teu jeito. Equilíbrio, como você falou. Aí eu preciso disso. Deixa eu pensar, o que você ganha de bom quando tudo sai do seu jeito? O que você ganha de bom? Então, Quando tudo é do seu jeito.
Pensem, quando tudo sai do nosso jeito, o que a gente ganha de bom aqui dentro? Além do Pensa, a gente tem que pensar. Mas eu acho assim, porque, ó, quando tudo não sai do meu jeito. Não, quando sai. Quando sai do teu jeito. O que olha, a gente falou de perceber. Uma satisfação enorme. A gente não falou do perceber, do sentir e parar para pensar. Então, ó, perceber. Eu percebo, Marta, que eu quero tudo do meu jeito. Isso é percepção. Aí você fala assim, nossa, eu sinto um prazer quando sai tudo do meu jeito. Aí para e pensa. O que eu faço com isso? E o que você faz com esse prazer quando sai tudo do teu jeito? Você tem prazer, aí pensa, o que você faz com isso? Qual vai ser a sua ação depois que você sente esse prazer? Aí eu vou, por exemplo, na minha casa eu compartilho com a minha filha, com o meu marido e com a minha amiga Dulce. Porque assim, eu compartilho com eles, né? Aí eu falo assim, eu Tão satisfeita. eu estou tão feliz, mas eu digo assim, mas aí eu não fui justa também. Eu penso assim, porque às vezes eu quero do meu jeito. Então agora estou aprendendo com esses treinamentos, eu adoro isso. Porque eu gosto de compartilhar. Ai, bom, o que eu vou fazer a próxima vez? Não, isso daí, o que vai me Te dá muito prazer, mas você está tirando a oportunidade do outro também ter o prazer de fazer do jeito que eu quero. não, dele. Do mesmo jeito que você tem prazer em fazer as coisas do seu jeito, qual o seu nome? Então, Rita tem prazer de fazer as coisas do jeito? Você, Lúcia tem prazer de fazer as coisas do jeito? Então, mas aí eu acho assim, isso tão necessário conversar. Então, como você falou, então eu faço essa reunião mensal em casa. Aí a minha filha fala, ai, não tá legal. Do jeito que você fez, minha filha tem 37 anos. Ela dá uns toquinhos. Então, ela já é uma profissional. Ela dá uns toquinhos. Realizada, né? Então, aí o que ela vê? Você escuta os toquinhos da sua filha? Opa, porque senão não leva pronto, entendeu? Ó, gente, aqui em casa é assim. Você pode dar bronca em mim, eu dava bronca na minha mãe dava. Ela parecia a família de doido lá. Dentro das pessoas, né, elas são como a família da Arione. Né? Ela foi criada nessa conversa. Né? Eu fui criada em conversa. Então a gente sabe da importância de sentar e conversar. E tem uma coisa muito importante que ela falou, que ela quer tudo do jeito dela. Geralmente nós estamos condicionados, né, a querer tudo do nosso jeito. Então a gente não pede ajuda, porque o outro vai fazer do jeito dele. Ele não vai gerar em nós aquela emoção que eu falei para vocês, né, do prazer. Então eu nomeei a minha emoção, falei, nossa, me deu um prazer. Só que quando eu vejo a louça em cima da pia, em vez de estar no escorredor, aquilo não me gera um prazer. Só que aí eu penso, puxa, por que você... eu vou falar para ele, vou, delicadamente, sim, por que você não colocou no escorredor isso para mim? Porque tanto faz, querida, lavei, já tá bom. Aí eu olhei e falei, nossa, ele é feliz, ele tem prazer em lavar e deixar em cima da mesa, da pia, ao invés do escorredor. Então se ele é feliz, né? Tem um prazer que é dele, não é o meu, é o dele. Em lavar e deixar em cima da pia, eu fui compreendendo que se ele estava feliz, era bom para ele, era bom para mim. Não estava me prejudicando em nada, só no meu ego condicionado de querer do meu jeito. Aí eu fui percebendo com humildade, que achei muito legal quando você falou, por isso que eu gosto de vir aqui, né, Cássio? Olha que bacana o espaço, né? De vir aqui, porque aqui eu aprendo. Então a gente precisa ter humildade para ver que tem alguma coisa na gente que está muito rígida. Meu marido, não é só eu que sei fazer, né? É o orgulho. Eu faço orgulho e direito. condicionamento, porque a gente se vê, a identidade da gente vai se construindo em fazer. Eu sou porque eu faço. Eu sou também alguém feliz quando eu não faço. Mara, mas eu não sei ser feliz se eu não fizer, mas eu preciso aprender. E para isso eu preciso ter humildade para falar, nossa, eu preciso aprender a ser feliz, mesmo não fazendo nada, que nem eles. Eles são felizes e não fazem nada. Fala. Meu marido, logo que a gente começou a ficar junto, eu sempre fui muito perfeccionista. Tanto que a moça que trabalhava para mim, ajudava na casa, ela falava, então eu preciso não arrumar nem a cama para mim. Né? Então, assim, sempre... E meu marido, ele é o... Tipo, é o 80, né? 800. A colisão das forças, né? Então,
E ele, pelo contrário, uma vez, depois de um tempo, porque era um caos, né? Então ele chegava e eu ia, mas eu ia brigando, né? Por que você não fez? Aí um dia ele me chamou para conversar. Porque vai ver. E ele falou, desse jeito eu não vou ter vontade de voltar para casa. Porque Olha eu que chego legal. em casa. Ele compartilhou com você um sentimento. Eu chego percebe? em casa e ele falou exatamente isso, falou assim, não é a minha casa, né? É a sua, porque se tudo tem que ser do jeito que é onde você quer, eu não posso tirar nada, né? E foi quando eu aprendi a aceitar a louça fora dos corredores. Porque eu falei, realmente. A roupa pendurada no meio. Se for só, mas foi uma raiva que ele me deu logo, né? Então assim, a gente está 30 anos junto e ele é assim, quando, por exemplo, meus pais estavam muito doentes, eu caía no sofá de cansaço, chegava lá e ele tinha levado a louça do jeito, mas eu comecei a aceitar e não refazer o que ele fazia, porque ele percebia. Se eu ficasse feliz com o que você fez, mas depois ele chegasse lá e eu estivesse fazendo de novo, Murchava. então eu aceitar mesmo, mas ele falou pra mim, ele falou assim, tem que ser o meu espaço também. Claro. E tem que ter coisas do meu jeito. E olha que bacana, Érica, que você trouxe, né? Ele compartilhou com você um sentimento. E é isso que eu falo para vocês aqui, estou falando, a gente precisa, no autocuidado da nossa saúde mental, por conta de nós termos neurônios que pegam tudo e faz tudo muito rápido, a gente precisa compartilhar. A gente precisa falar para o outro, olha, tá demais, mamãe, tá demais. Amor, tá demais. Aí a gente falar para eles, olha, eu tô me sentindo muito cansada, eu preciso da colaboração de vocês, mas do jeito que vocês quiserem fazer. Colaborem, sem gritar, sem berrar, né? Não, a gente precisa sentar e conversar sério, né? Falar, olha, vejam entre vocês, papai e filhos, né? Geralmente, vejam entre vocês como vocês podem colaborar. Pensem aí, dão uma ideia, como que a gente pode construir o nosso tempo, né, com tarefas que a gente possa dividir para que sobre um pouquinho do meu tempo e eu consiga incluir algumas coisas, ou incluir o nada. Nossa, eu tenho um tempo do nada. Ai, que delícia. Mas a gente, quando está no tempo do nada, não é vagal? Porque antigamente o pessoal falava, quem não faz nada é vagar. Não tinha esse termo pesado. Não tinha esse termo pesado? Ah, aquela pessoa não faz nada, ela é vagal. São crenças limitantes. Porque aquelas pessoas não tinham esse autoconhecimento que a gente está buscando. Não fazer nada o tempo todo é tão ruim como fazer tudo o tempo todo. Né? Então eu vou usando o meu tempo com inteligência. A inteligência emocional daquilo que me dá prazer e a inteligência intelectual daquilo que são responsabilidades que competem a mim. Mas tem algumas responsabilidades que competem a mim, mas eu percebo que dá para dividir. Tem umas que não dá para dividir, tem umas que dá. Mas eu preciso ensinar também. Você fala, ai Mara, que preguiça, vou ter que ensinar, vou ter que falar, eu faço. Então está faltando às vezes para nós o elemento da paciência. Eu acho que também é da visão, né? Porque aí você vê a visão do outro, que às vezes ele te traz com isso uma visão que você não estava esperando. Você não tinha pensado. Nossa, assim, como isso é bacana. bacana. É isso que é a riqueza, eu acho. Porque senão a gente está sempre pensando do nosso jeito de pensar. Você falou, qual é o teu nome? Carolina. Carolina, você falou uma coisa muito, muito bonita, né? Que é a riqueza do humano que está com a gente, né? Parte, né? Da outra modo. A riqueza que existe no outro. Isso é muito bonito. Eu casei com um homem coreano. Então, na época, né? Então, era muito diferente. Meu pai falava, você tem certeza, filha, que você está namorando um coreano? Meu pai falava, mas eu gosto dele. Então, quando você fala dessa riqueza, a gente está falando dessa oportunidade de conhecer as coisas bonitas que tem no outro. Então, ele se alimentava super bem, só com coisas naturais. Ele fazia atividade física. Ele era professor de Tai Chi Chuan. Então, eu fui assimilando. Enquanto eu comia macarronada, ele comia alface, salada, colocava uns temperinhos diferentes, alga.
Então, você percebe um exemplo que você está dando da riqueza que tem o outro. A gente se abrir para isso, né? Porque senão a gente fica muito fechado. Do jeito que eu sei, eu certo. Muito lindo isso que Muitas você vezes trouxe. não sei. Porque nós somos perfeitas, você sabe. Mas você abre um pouquinho pro outro, ele também tem umas coisas muito legais. Os filhos, principalmente, eles trazem tanta coisa pra gente. Se você fica naquela papel de mãe, é horrível. Ó, pergunte para os filhos de vocês, quem tem sobrinhos, tá? Para marido não vale. Marido não fala a verdade. Mas filho e sobrinho, eles falam a verdade. Netos, fala assim. Ó, vovó, a titia, a mamãe quer saber o que você enxerga que eu preciso melhorar. O meu filho falou para mim, mãe, você tem certeza que mãe, você tem certeza que você quer ouvir? Eu falei, filho, pode falar, eu quero. A gente tem que ter essa humildade. O que você vê nos seus olhos que a mamãe pode melhorar? Porque às vezes, quando você fala, a gente é perfeita, mas não é. Essa coisa dos neurônios abertos, da gente achar que pega tudo, e porque pega tudo. Então a gente não enxerga às vezes. Precisa ter essa humildade que a Ione falou, que eu achei bem bacana. Por isso que eu estou aqui, porque eu preciso aprender. Né? E a gente aprende com o outro. Às vezes não precisa nem estar aqui, está com o outro ali pertinho. Né? Ouvir o outro é uma arte. Porque para escutar uma outra pessoa, a gente precisa estar sensível ao que está atrás das palavras que aquela pessoa está usando. Então, o que está por trás dessas minhas palavras? Qual é essa intenção? Qual o acervo? Então, eu vou identificando a riqueza, achei lindo que você falou, parabéns, que existe no outro. É a riqueza do viver, eu acho, do como viver, né? Aprender, eu estou aprendendo hoje com você, estou aprendendo hoje com ela, né? Sim. Essa boa vontade que nós vamos desenvolvendo, né? De sair desse papel de todas as certezas, porque a história, né? Isso vem da história. A gente tem uma história, né? Uma geração, outra geração, com outros costumes, com outros valores. Então a história foi mostrando, né? Que as mulheres, o ser no corpo feminino, ela tinha que fazer tudo. Principalmente dentro de casa. Era um ser que não precisava pensar. Né? Ele só sentia e agia. Não precisava pensar. Passando de uma geração para outra, né? há muito custo, né? A trabalho, às vezes até muitos desencargos de mulheres que lutaram para dizer, olha, nós pensamos, nós também podemos nos desenvolver intelectualmente, porque o ser é independente do corpo físico, embora o corpo físico, no nosso corpo tem mais progesterona, no homem tem mais testosterona, ele tem algumas características do corpo físico que alteram o nosso comportamento como ser. Mas ele não limita, ele altera. O homem tem mais força física. Eu fui trocar um pneu do carro uma vez, na época que tinha que mexer lá ainda faz tempo, eu não consegui. O rapaz que vinha vindo pedir, ele ajoelhou e fez tchum! Musculatura. Isso é testosterona. Então, ele tem uma condição física diferente, mas não intelectual. E a mulher, ela foi tomando esses espaços, ela foi construindo esses espaços, né? E foi modificando o comportamento. Então, hoje, nós chegamos num lugar, como mulheres, né? Não é de igualdade, mas é um lugar onde a gente é visto como um ser que pensa. Não precisa ser igual, né? Mas olha, nós somos um ser pensante. E somos respeitadas por ser um ser que pensa, que avalia o conjunto. O que você fez aqui? Você avaliou o conjunto. Aí você pegou um pouquinho de cada nesse contexto e organizou o seu pensamento. E expressou o seu pensamento. Faz sentido? Autocuidado, né, da nossa saúde mental e da nossa saúde física, né, é cuidar do nosso ser. Eu reconheço que eu tenho um corpo físico que precisa de cuidados. Esse corpo físico, se ele está saudável, ele gera bons sentimentos.
Mas se eu tiver bons sentimentos e bons pensamentos, o meu corpo físico também vai assimilar. E eu vou entrar numa harmonia, né? De autocuidado mental e emocional e autocuidado físico material. E aí o autocuidado social, porque por consequência eu começo a querer me encontrar com as pessoas, porque eu estou me sentindo bem. E quando a gente se sente bem, a gente quer ver as pessoas. Quando a gente não está bem, você fala, não quero. Não estou com vontade de olhar para a cara de ninguém. A gente fala, não quero. Ou, né, a gente cria alguma situação, às vezes química, cerebral, que é mais profunda. Mas quando a gente está bem, a gente quer compartilhar com as pessoas. Mas é um trabalho. Esse é um trabalho interior que nós, principalmente mulheres, devemos fazer. Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Parar para pensar e organizar-se e se reorganizar. E se a gente faz isso por nós, a gente tem o dever de fazer pelo outro se o outro quiser. De sugerir, como sua filha fala, mãe, deixa eu dar um toquinho para você. Não seja tão perfeccionista. Né? Deixa o outro também fazer coisas, alguém falou aqui, né? Que é bonita, só pelo jeito da pessoa. Né? Então, assim, a gente está aberto para fazer por nós, mas fazer pelo outro se o outro quiser. Se o outro não quiser, a mamãe pode falar, eu estava falando lá, é uma besteira, não vou nem ouvir. Eu vou continuar fazendo do meu jeito. Tudo bem. Daqui a pouco, uma outra oportunidade que vai nos colocar alguém que vai dar um outro toquinho, falar, puxa, eu lembro que a minha filha já tinha falado isso, eu não quis ouvir. Olha, essa pessoa está falando a mesma coisa. Então, se duas pessoas estão falando a mesma coisa, é porque a gente precisa olhar para isso, né? Precisa olhar, ver o que, porque é ruim. Não, não está ruim, mas está em excesso. Se eu tirar o excesso, equilíbrio. Só que para tirar o excesso, eu preciso olhar para o outro e falar, nossa, como o outro é lindo. As coisas que o outro faz são tão boas também. Mas aí eu não apareço tanto. Mas por que a gente precisa aparecer? A gente está condicionado a aparecer. Não precisa aparecer. Se todo mundo fizer tudo, cada um do seu jeito, e você não aparecer, nossa, a missão cumprida. Diante de Deus, a nossa missão está cumprida. As pessoas estão fazendo do jeito delas. Então, estão fazendo e a gente está lá com os passos para se cuidar. Façamos por nós, em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Não é. Egoísmo é quando a gente só faz para a gente e não olha para o outro. Mas a gente está invertido, a gente só faz para o outro e quase não faz para nós. O que eu gosto, o que me dá prazer, o que eu me sinto bem. Né? Então, façamos por nós. E se o outro quiser e permitir, a gente dá um toquinho e ajuda o outro. Se o outro não permitir e não quiser, a gente volta para dentro de nós e continuamos fazendo por nós e escolhendo outras pessoas que às vezes querem oferecer-nos a nossa ajuda. Você gostaria que eu te ajudasse? A pessoa fala assim, ok. Não quero nesse momento. Ok, a gente não se sente ofendido. Vai lá na minha relação de tempo e fala, olha, isso daqui eu fiz uma sugestão e ia entrar aqui. Ah, não vai entrar. O que pode entrar? Ou não, vou deixar aqui para ouvir música. Não vou nem ouvir série, porque série tem muito drama, eu vou ouvir música. Passamos por nós e se o outro permitir, façamos pelo outro. Isso é um dever que a gente tem como cidadão. Né? E é um dever que a gente tem, eu sempre falo, diante da inteligência suprema, Deus. E pode ser a deusa também, tá bom? A gente chama de o Deus, mas quem sabe é a deusa. Um beijo no coração de vocês.